Ele está nos dizendo there is a dressing code for the citizens of heaven. que há um código de vestimenta para os cidadãos do And céu. now we see E agora nós vemos in Revelation 19:14, que em Apocalipse 19:14, when Jesus is coming with the heavenly host, quando Jesus está voltando com as hostes celestiais, vindo para that Jerusalém, all of them are dressed in fine linen, bright and white. todos eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. That means Isso significa that the garment of righteousness que as vestes de justiça that I have come to announce to this nation que eu vim para anunciar nesta nação is actually the dressing code of citizens of heaven. na verdade, é o código de vestimenta dos cidadãos do céu. Em outras palavras, I am making an invitation to heaven eu estou fazendo um convite para o céu, for this nation. para esta nação. Because Por quê? everybody else there Porque todos lá is wearing it. e já estão usando essas vestes. Fine linen, Linho fino, bright and white. branco e puro. Okay, hallelujah, because of time. Number 2. Aleluia, por causa do tempo. Let us look Número at 2. another group of citizens. Vamos ver um outro grupo de cidadãos. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Let's look at another city. Now, Revelation Apocalipse, 11. capítulo 6, versículo 11. Revelation 6:11. Apocalipse 6, 11. And he says, Então ele diz: then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles foram. Look at this. Olha isso agora. When the great tribulation comes, Quando a grande tribulação vier, and everybody is ordered to worship the beast, Satan. for ordenado a todos que adorem a besta, a Satanás. You remember there will be Satan, there will be the false prophet and the beast. So that is all satanic confederacy. Satanic evil, the evil Haverá coalition. Satanás, o falso profeta e a besta. Então, toda a confederação satânica. So when everybody else will be commanded to worship the devil, Quando todos foi ordenado a todos que adorem ao diabo, the Bible promises a Bíblia promete: that those who will refuse and still worship Jesus, aqueles que se recusarem e ainda quiserem adorar a Jesus têm que ser mortos. and when they are slaughtered, E quando eles forem mortos, look, they olha, are given white garments também haverá vestes brancas as they wait to go and enter. para que eles possam também entrar. This is another group of citizens of heaven. Esse é um outro grupo de cidadãos do céu. What do you find them wearing? E o que você descobre que eles vestem? Fine linen, white garment, clean and brilliant. Linho fino, puro, branco e brilhante. É Another group. um outro Because grupo. of time, I need to finish now. Por causa do tempo, eu preciso acabar. Acts chapter 1 verse 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Acts chapter 1. Atos capítulo 1, The book of Acts chapter 1 verse 11. o livro de Atos capítulo 1, versículo 11. Vocês estão prontos? He says, Ele diz: I am looking at the dressing code of heaven. nós estamos vendo o código de vestimenta We are do looking at céu. the citizens of heaven. What are they wearing? Os cidadãos dos céus, o que eles estão That you may vestindo? understand the gravity Para que and vocês the possam weight entender a of what I have gravidade come to e o announce to this peso church. disso que eu vim anunciar para esta igreja, para este país, para este continente, para este mundo. Verse 11. Atos 1, He 11. said, Ele Men diz: of Galilee, they say, why do you stand here looking into the sky? Huh? Okay, can I read from verse 10? From verse 10. ok, posso começar do versículo They 10? were Versículo looking 10. intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood in front of them like this. E eles
eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Quando de repente 2 homens vestidos de branco apareceram na frente deles assim. Aleluia! Quando os discípulos ficaram assim olhando para Jesus subindo, Jesus sendo arrebatado ao céu, olha isso agora. De repente, 2 mensageiros celestiais apareceram na frente deles assim. Homens galileus, por que vocês estão olhando tão atentamente assim? Acaso vocês não sabem que este mesmo Jesus que está sendo levado aos céus assim na frente de vocês voltará da mesma forma? Estes mensageiros do céu, quando eles apareceram, eles estavam vestidos de branco. As vestes dos cidadãos dos céus. O código de vestimenta. O requisito que é necessário. Agora então vocês entendem a seriedade, a gravidade daquilo que foi dito aqui, que a igreja da República Tcheca tem que voltar à justiça. Então agora Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, bem rapidinho. 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Revelation chapter 7, verse 9. After this I looked, and there before me was a great. Depois disso, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações. Ok, agora, o subtítulo diz: a grande multidão com vestes brancas. The subtitle, the small topic. Subtítulo, pequeno tópico. Velký zástup v bílých rouchách. The grand multitude that he saw in heaven. A grande multidão que João viu no céu. Dressed in white. Vestida de branco. Another group of citizens of heaven dressed in righteousness, in white. Outro grupo de cidadãos dos céus vestidos de justiça, de branco. Então vamos ler, certo? Thank you very much. Muito obrigado. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, eu vou ler agora. Eu vou ler e depois eu vou resumir, certo? Apocalipse 7, versículo 9. From every nation, tribe, people, languages, standing before the throne in front of the Lamb. They were wearing white robes and they were holding palm branches. They were wearing white robes. E depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, com vestes brancas. The dressing code for heaven. O código de vestimenta para o céu. Today I announce here. Hoje eu estou anunciando aqui That if this church also wants to enter, que se esta igreja também quer entrar no céu, we must return. vocês têm que voltar à justiça. Yeah, because now we are beginning to understand that everybody in Porque agora nós estamos entendendo que todos no céu wears this garment. vestem essas vestes de justiça. Let me finish with this. Deixe-me acabar isso. Revelation chapter 4 verse 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, e ele diz: Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white. E ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco. They were dressed in Eles white. estavam vestidos de branco. Even the 24 elders that are in front of the throne of God, they also have this dressing code, this Até righteousness. mesmo os 24 anciãos que ficam ao redor do trono, eles também vestem o código da vestimenta, essas vestes de justiça. The citizens of heaven
and show it to you, to tell you, look, the way you are dressed now, you cannot enter. Eu estou simplesmente pegando os cidadãos do céu e mostrando para vocês, olha, a maneira como vocês estão vestidos agora, vocês não podem entrar porque é uma exigência. Mesmo que o Senhor os ame tanto, eles não podem permitir que você entre vestido assim. Por quê? Mesmo que Ele os ame demais, o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele não gosta do pecado. E no céu o pecado não se encaixa lá. O pecado não tem lugar no céu. É por isso que quando Satanás tentou, foi expulso para fora. Deixe-me acabar. Apocalipse 15, versículo 6. 15, versículo 6. For they have shed the blood, 15, sorry about that, 15 verse 6, I need to finish that. It says, 15, versículo 6. Out of the temple came the 7 angels with 7 plagues. They were dressed in clean, shining robes. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Listen to me, precious people of this nation. Ouça-me, povo precioso desta The nation nação, of the Czech Republic. a nação da República Tcheca. The Lord has spoken with me about the coming of the O Messiah. Senhor falou comigo sobre a vinda do Messias. I am the same person that went to Haiti and gave the Haiti earthquake Eu prophecy. sou a mesma pessoa que foi ao Haiti e deu a profecia no terremoto do Haiti. I went the whole of that island of Eu Hispaniola andei por toda aquela ilha de Hispaniola and warned them. e os avisei. Warned them. Eu os alertei. I said, please, Eu disse, por favor, let us return to vamos voltar à retidão, à justiça. I have seen the Messiah. Eu vi o Messias vir. Let us prepare a way here, a way of righteousness, Vamos preparar um caminho aqui, um caminho de justiça, that he may pass. para que ele possa passar aqui. When they did not, Quando eles não fizeram isso, the next year, which was January 12th, no ano seguinte, que foi 12 de janeiro 2010, de 2010, my words became as fulfilled. minhas palavras se cumpriram. November 22nd to 29th, De 22 a 29 de novembro de 2009, 2009, I was there. eu estava lá. When they did not listen, Quando eles não ouviram, and I gave prophecy there, I said, I see an earthquake coming. eu profetizei, eu disse, eu vi um terremoto vir. My words were fulfilled. As minhas palavras se cumpriram. Even me, I was shocked like this watching. Até eu fiquei chocada assim enquanto assistia. When I saw how my words were fulfilled. Quando eu vi como as minhas palavras se cumpriram. I am the same person that the Lord sent to prophesy the global economic crisis. Eu sou a mesma pessoa que o Senhor enviou para profetizar a crise econômica The same global. person that went all over Chile and warned before the 8.8 earthquake. A mesma pessoa que foi ao Chile e alertou sobre o terremoto de 8.8. The same person that warned about the coming of bloodshed that will sweep through Libya, that will sweep through Syria, that will sweep all this you see A happening. mesma pessoa que alertou sobre o terremoto de sangue que varreu a Líbia, a Síria e tudo isso que você está vendo que está Nepal acontecendo after all agora. these many other prophecies. O terremoto de Nepal e muitas outras coisas. Nepal. O terremoto que chacoalhou a maior montanha da Terra. I saw these things. Eu vi essas And coisas. there is another earthquake coming to Mount Everest again. E há um outro terremoto vindo ao Monte I've Everest seen novamente. because I saw the young Israelis, they were sitting there on the top and worshiping the sun. Eu vi porque eu vi jovens israelitas que estavam lá no topo daquela montanha adorando o sol. Eles vêm de Israel para ir lá.
Eu estava em Uganda quando o Senhor Then me I saw mostrou the isso. judgment that shook the mountain again. Então eu vi o juízo que chacoalhou a montanha novamente. The reason the Lord is doing these things A razão pela qual o Senhor está fazendo estas is to coisas confirm to you é para confirmar para vocês. that just as He gives this prophecy, Assim como Ele dá esta it comes profecia to pass, e ela acontece, so shall the prophecy on the coming of the da Messiah. mesma forma acontecerá com a profecia da vinda do And Messias. so the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo, that these announcements here, this is literally a prophecy that has been given here. Že e tohle esses doslova anúncios je que estão sendo feitos aqui proroctví literalmente são He's announcing profecias. here in a prophecy Ele está anunciando aqui em that the Messiah is profecia coming. que o Messias está vindo. And I remember this dream He gave E me eu me lembro deste sonho que Ele me deu sen, který jsem měl, 2014. em 2014. And in this E dream, neste sonho, everybody will focus as I finish with this por dream. favor, todos foquem enquanto eu acabo com este sonho. In this dream, Neste sonho, I was there looking at the eu sky. estava lá olhando para o céu. na oblohu, And then I realized Então, eu percebi that the sun was que o here. sol estava aqui. O sol. Very good. And the rays of the sun were like E os this. raios do sol faziam assim. Paský toho slunce byly jako The sun was too bright for me to O look. sol era brilhante demais para eu poder olhar. hledět. Then within a short moment, Então, em um momento, I realized that was not the eu sun. percebi que aquilo não era o sol. That was actually the glory of Na the verdade, Lord. aquilo era a glória do It Senhor, was so immense I could not look at que era it. tão imensa que eu não podia olhar para ela. Because the voice said, Então a voz disse: look, olha, Podívej, the Messiah is o coming, Messias está vindo, přichází. but the nations are not yet mas as ready. nações ainda não estão prontas. The church. A igreja. So listen to this. Então ouça isso. I remember when I turned left, Eu me lembro quando eu virei para o lado esquerdo. then I saw, Então eu vi. Jsem viděl, I saw as if the end of the sea, or the, far away, in the Eu vi horizon. como se o fim do mar, lá longe no horizonte, era como se fosse o final da tarde, estivesse escurecendo aos poucos e chegando à noite. And there is a rainstorm happening on the other side. E havia uma tempestade acontecendo do outro lado. nicméně se má odehrát nějaká bouře. And you look and you see, E quando você olha, from the other end, right? o relâmpago faz assim, pá, pá, You see, it's dark, becoming dark. está se escurecendo. E então o relâmpago do outro lado faz assim, pá, pá. That's what I saw. Foi isso que eu vi. When I just looked left, I saw as if there is a storm coming to hit there, and then lightning will, Jako kdyby přicházela bouře a that kind of light. Far Eu away. vi como se uma tempestade estivesse vindo, então de repente o raio piscou duas That is what I vezes. saw. Foi isso que eu vi. And the next minute, Então no minuto seguinte, I was shocked because I found myself on the dust. eu fiquei chocado porque eu me vi a mim mesmo no pó. v prachu. I'm going to imitate how I did Eu vou imitar como eu Zahraju, jak fiz jsem to tam měl. in the dream. no sonho. So don't be afraid when I imitate. Então não fiquem com medo quando eu imitar assim. So the next moment I found myself on the dust. Então no momento seguinte eu me vi a mim And I mesmo was no pó, rolling no like this chão. on the dust E eu rolava ali no chão and grinding my teeth e rangia os meus dentes. so much. Tanto. I was crying and weeping. Eu estava weeping. gritando e chorando tanto. Plakal. Por Because, quê? because Porque the church was taken already. a igreja tinha sido tomada. When it didn't come there, the church was Quando taken. aconteceu aquele piscar duas vezes, a igreja foi And tomada. then I remained. Então eu tinha So ficado I was rolling in the dust. e eu rolava no chão. I was rolling like that on the dust and grinding my Eu teeth. estava rolando assim no pó, no chão e rangendo os meus To the dentes. extent that when I woke up from the Até dream, o ponto em que quando eu acordei deste sonho, the first place I went to is the mirror to o check primeiro my lugar teeth. que eu fui foi até o espelho para checar os meus Jsem dentes. myslel, že jsem si je poškodil. So, Então, Takže I have seen the church taken, eu vi a igreja sendo tomada. but I have also seen the church that will remain. Mas eu também vi a igreja que tinha která ficado. zůstane.
And I've just given right now a prophecy rolling and Eu screaming. acabei de dar agora mesmo a profecia de que eu estava rolando. How the Christians that will remain will roll in the soil while groaning and weeping and crying and mourning and crashing their teeth. Como que os cristãos que tinham ficado rolavam no chão, gritando, clamando, chorando e rangendo os dentes. From the book of 1 Corinthians chapter 50 to 56. Don't read now, we're not reading. Quando eu li no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, When I read from the book of 1 Corinthians 50 56. 1 Coríntios 15, do versículo 50 a 56. Corinthians, not 1 1 Corinthians 15. 1 Coríntios 15, 50 versículo 50 a 56. Then I found Então, eu descobri that thing that happened. aquilo que aconteceu naquele sonho. He says, Ele diz, in a flash, em um flash, in the twinkling of em um an eye, piscar de olhos, when the eye, quando o olho pisca rapidamente. twinkling of an eye. Jenom v okamžiku, Now I understand the picture I saw, Agora eu entendo aquele papá que eu vi, as if lightning, como se fosse um raio, už to bylo jako když uhodí blesk reálný, and the church was taken. e a igreja foi církev tomada. byla vzatá. So Então, Takže I have also understood the rolling on the soil, eu também entendi esse rolar no dálení chão. se v té zemi, because the Bible says those who remain will be crying and gnashing of their teeth. Porque a Bíblia diz que aqueles que ficarem estarão rolando, chorando e rangendo os dentes. Crushed all my teeth. I went to the mirror to check. I was afraid. Por isso que eu fui rapidamente olhar no espelho para ver os meus dentes, se eu não tinha esmagado os meus dentes. Normally, so now you know how he speaks with his son. Então o Senhor, vocês sabem normalmente como Ele fala com os seus He servos. normally makes me feel that day, to live that day already. Ele normalmente me faz sentir, viver So aquele that when I dia. come to tell you, I can tell you the details of how the church will feel. Those who remain will De feel. maneira que quando eu venho para contar para vocês, eu sei como a igreja que ficará vai se sentir. I have seen the church taken, Eu vi a igreja sendo and tomada. I've seen those who remain. E eu vi aqueles que ficaram. So the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo, let us listen to this announcement vamos ouvir a este anúncio tohle poselství and prepare the way in our e hearts, preparar o caminho nos nossos corações. the way of O righteousness, caminho da justiça, the way of o holiness caminho da santidade in our hearts. nos nossos corações. The Messiah is coming. O Messias está vindo. If he comes Se ele vier, and sees a way ele vai ver um caminho where we have prepared the way, que foi preparado. he will pass there. Então ele passará lá. přijde. Where there is a way, Onde houver um caminho, where the potholes, the deep places have been covered and done very well, onde os buracos foram cobertos muito bem, prepared for the king. preparados para o caminho, para o When he sees rei. the way, Quando o rei ver o caminho, he will pass there. ele passará lá. Oni projde. Precious people, Povo precioso, let the Christians of this country return to que os holiness. cristãos deste país retornem à santidade. This Santidade. alcoholism, Este alcoolismo, pornography, pornografia, in the phones, telefones, pornography in the magazines, pornografia nas revistas in the internet. e na internet. Let us now clean that away from Christian worship. Vamos limpar tudo isso da adoração cristã. Even the dressing of my daughters, the women. Mesmo as vestimentas das minhas filhas, as mulheres. A vestes das mulheres. Jste všechno moje dcery. My daughters, the women. Minhas filhas, as Moje mulheres. dcery, ženy. You have a great responsibility in the church. Vocês têm uma grande responsabilidade na igreja. You can either bring down the church Vocês tanto podem derrubar a igreja, or you can stand with God in the ou church. vocês podem permanecer com Deus na igreja. Let us be careful how we dress in the house of God. Vamos tomar cuidado de como nós nos vestimos na casa de Deus. Our God is O holy. nosso Deus é santo.
Let us be careful. Vamos tomar cuidado. Because if you dress in a way that men are going to lust at you, to look at you or look at your body and lust, then Satan has used you. Porque se você se vestir de forma que os homens te cobissem, olhem para você, para o seu corpo, então Satanás já te usou. That is not the dressing code of heaven. E este não é o código de vestimenta do céu. The dressing code of heaven is holiness. O código de vestimenta do céu é santidade. Pastores, If you have been giving false prophecy, vocês têm dado falsas this profecias. is the time to renounce it, reject it and repent. Então este é o tempo de renunciar, rejeitar e se arrepender. Porque ele disse, No deception nenhum engano or acts of shame ou atos de vergonha and acts of e impurity atos de impureza will be found in that city. serão encontrados naquele reino. So let us prepare this man Então vamos preparar essa for terra the glorious coming of the para a Messiah. gloriosa vinda do Messias. The church belongs to the A Messiah. igreja pertence ao Messias. Only the Messiah died for the church. Somente o Messias morreu pela And igreja. today you have seen E hoje nós vimos why he went to Calvary. por que ele foi para o Calvário. He went there that he may give you justification. Ele foi para que possa dar a você That you may wear the justificação. garment of righteousness. Para que vocês possam vestir as And so vestes you da may be justiça. justified to enter. Então vocês podem ser And he justificados said para in entrar. that process, E ele diz que that neste God will processo, consecrate you, sanctify you, estas vestes vão consagrar você, te santificar. consecrate you, Vão te consagrar. sanctify you, Vão te consecrate you. santificar. Te So consagrar. let us stand up. Então I want to vamos say this. nos levantar. Eu quero dizer isso. Listen to me, precious people. Ouça-me, povo precioso. At this hour, Nesta hora, it will not matter what your position is in the church. não importa qual é a tua posição na igreja. You have seen that this message has a great power and capacity Vocês viram que essa mensagem tem grande poder e capacidade to bring revival in this land. para trazer o avivamento a essa terra. And revival means many multitudes returning to Jesus. E avivamento significa multidões e multidões voltando para Jesus. This is yet another real opportunity for this country Esta é uma outra oportunidade real para este país. to begin a new journey to enter into this latter revival. Para começar uma nova jornada para entrar neste último avivamento. And I've said E eu disse that this revival is the revival of righteousness. que este avivamento é o avivamento de justiça. That righteousness Esta justiça cannot come except that we repent and não turn pode away vir from a não sin. ser que nós nos arrependamos e abandonemos o pecado na igreja. Odvrátíme se od hříchu v církvi. Prepare o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo.